Oi. Bom, vou começar, vou fazer uma oração e vou começar, tá bom? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, coloco, Senhor, esse momento, Pai, minha vida das pessoas que vão assistir essa aula, que o Senhor entre com a tua mudança, a tua transformação, a capacidade que vem do alto, Pai, para reescrever uma história na área financeira, Deus, tendo conhecimento, a sabedoria que vem do alto, em nome de Jesus. Que haja disposição e força, Pai, para mudar hábito, para mudar a mente, para que o Espírito Santo possa agir e para que haja uma renovação nessa área. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos começar, minha gente. O sistema é este. Eu vou falar sobre finanças. A gente fala um pouquinho também de finanças bíblicas, tá? Sobre esse livro aqui. A transformação total do seu dinheiro, do Dave Ramsey. E nós vamos falar sobre o capítulo 4. Não é o 4, não. É o 5. Deixa eu mudar aqui. Capítulo 5, que diz: mais 2 obstáculos, ignorância e aprovação dos outros. Tá? Isso aqui é muito importante, que isso aqui é básico, tá? Para a transformação total do seu dinheiro, tá certo? Então, nós vamos falar sobre que ninguém nasce sabendo, né? A gente não sabe lidar com dinheiro e isso não é algo que a gente tem que se culpar por não saber lidar com dinheiro, tá bom? É normal a gente não saber alguma coisa, mas querer aprender. Então é importante o quê? Se aplicar para melhorar, tá bom? Então a gente não pode ficar na defensiva, porque a gente não nasce sabendo, tá? E aí ele dá um exemplo aqui, de uma família média americana. Uma família média americana fatura por ano $50 mil, certo? Essa família, ela vai passar pela mão dela $2 milhões ao longo de sua vida. E o que acontece? Nós não recebemos educação financeira. Então, uma família que administra ao longo de sua vida 2 milhões, isso aqui, gente, é um salário mediano. Um salário mediano nos Estados Unidos, entre 35 a 50 mil dólares, né? Nem sei como que tá hoje, porque a inflação lá tá grande, né? Mas é uma pessoa que ela vai ter que lidar com $2 milhões ao longo de sua vida e ela não sabe lidar com dinheiro. Então isso é muito grave, né? Porque a gente aí ele é bem direto, né? O Dave Ramsey, ele é colérico, bem colérico mesmo. E ele fala assim, então não sou eu. Tô falando uma frase aqui do Dave Ramsey, ele fala: nos formamos na escola e obtemos um mestrado de finanças em burrice. Quer dizer, a gente não aprende nada. A gente não aprende, a nossa família às vezes não tem conhecimento e muitas vezes a gente também não ensina os filhos, tá? Então, o primeiro obstáculo é esse, saber que eu não sei. Né? Não foi Sócrates que falou, eu não sei o que eu não sei. Mas se você não sabe, não tem problema. Eu não sei, mas vou aprender. Tá? Então, supera a vergonha, admita que não sabe e que nunca foi ensinado. Certo? E aí ele fala que ele é muito bem sucedido no casamento dele. Por que ele é bem sucedido no casamento, Dave Ramsey? Dave Ramsey é bem sucedido no casamento porque ele estuda sobre casamento. Ele compra livros sobre casamento, ele faz cursos sobre casamento, ele assiste vídeos sobre casamento. E aqui, gente, eu sou do mesmo jeito, tá? Graças a Deus, meu casamento é um bom casamento, porque primeiro que o Senhor tá no meu casamento e segundo porque eu fui estudar sobre casamento, estudo sobre casamento. O ano passado eu comprei vários livros da Universidade da Família sobre casamento, eu li todos, tá? Então aqui se aplica da mesma forma, você quer ter um bom casamento, você tem que estudar sobre casamento, você tem que comprar livro, você tem que se dedicar, tem que gastar tempo, tem que estudar, tem que entender o outro. Por exemplo,
temperamentos. Eu tive que estudar temperamentos. E quando eu fui estudar temperamentos, eu fui estudar temperamentos por causa das meninas. Mas eu entendi várias atitudes que meu marido tinha estudando sobre temperamento. Eu entendi. Falei, puxa vida, meu marido age dessa forma não é porque ele é ruim, mas é por causa do temperamento dele. Ele não quer o meu mal, ou ele não me ama, não é nada disso. É o temperamento dele. Isso amenizou muito o nosso relacionamento, certo? Eu aprendi a conhecer minhas filhas da mesma forma. Eu não trato as duas da mesma forma. O jeito de correção é diferente. A forma de ensino muitas vezes é diferente. Falei com uma mãe hoje, que ela falou que tentou usar um currículo, não gostou, assim, não se adaptou. Um currículo muito bom, não se adaptou. E se adaptou com o meu. Eu tenho famílias que às vezes têm 3 filhos, 2 filhos usam meu material e uma filha não. Então é assim, né? Da mesma forma são sobre as finanças, né? Então quantos livros sobre finanças você leu esse ano? Ou no caso aqui, eu tô fazendo as lives, né? A pessoa está se dedicando porque eu tô aqui e eu gosto de fazer essas aulas. Justamente porque eu aprendo. Enquanto eu estou estudando o assunto está vivo dentro de mim. Então fica muito mais difícil escorregar. Por quê? Porque a vida, a correria, o mundo, as vozes querem que eu escorregue. Mas porque eu estou aqui, e aí uma semana que eu não vim já fez falta para mim. Isso me ajuda a ficar no trilho. Né? Então estudar e também estudar e aplicar, né? Não adianta só estudar, aprender um monte de coisa e não aplicar nada, né? E a gente fica com uma obesidade de informação, a gente fica com um monte de informação, mas não aplica. Então aqui a gente vai começar hoje, na verdade, os pequenos passos que ele orienta do que se deve fazer. Para quê? Para a transformação total do dinheiro, tá? Então, grandes casamentos não acontecem por acaso, né? Finanças organizadas, uma vida organizada financeiramente também não acontece por acaso. Existe um compromisso, existe um esforço, existe um diário, né? Fazer o orçamento, manter anotado o que se gastou, planejamento, o que eu vou comprar, sabe? Então isso é diário, né? Tá bom? Não é por acaso. Então, o que eu não sei sobre o dinheiro vai me falir. Então, termine essa série comigo, assista do Livrinho Verde, mas tem tantos outros canais que ensinam, né? Se aplique, faça um planejamento, quando tiver uma folguinha, compra um livro, lê em conjunto, vai conversando com o marido. Às vezes o marido não tem tempo, é o meu caso, meu marido não tem tempo de ficar lendo, né? Mas eu vou lendo e vou partilhando, vou lendo, a gente faz um plano, aí vamos fazer assim? Vamos. Por exemplo, aquele outro livro que eu estava falando com vocês, que fala sobre mordomia, fala muito sobre o dar, né? O dar é muito aquilo que livra a gente de uma mentalidade mundana com relação ao dinheiro. A mentalidade da gente só querer comprar, o querer, a ambição, a cobiça do olho, né? O dar calibra isso dentro de nós, né? Isso é muito importante, né? E eu partilho isso com ele e ele, tá bom, vamos fazer assim então. Aí a Clésia falou aqui, ó, começamos a fazer o orçamento por aqui, glória a Deus. Às vezes só começamos a pensar nessas coisas quando estamos à beira do caos, mas Eclésia, Deus é Deus poderoso e maravilhoso. Ele muda a história. Essa movimentação, ela já começa a trazer uma mudança. Deus vem com a misericórdia dele, vai dando entendimento, vai dando sabedoria, vai dando meios, sabe? Porque o dinheiro para Deus não é nada. Só que o dinheiro, a gente não pode ser escravo dele. E quando há essa unidade no casamento, é isso que eu acho que é incrível. Quando há unidade no casamento, vocês estão unidos fazendo orçamento, é o ponto de contato de vocês, é aí que Deus vai trabalhar. É aí que Deus vai mover a mão. É aí que Deus vai transformar. Você entendeu?
E isso, olha, quem tem casamento não passou luta financeira não tem casamento ainda, né? Isso que a gente vê em rede social, ai, viagens, glamour, restaurantes, isso aqui não é casamento. Casamento é quando você passa uma situação de caos, como a Eclésia falou aqui, e você fala, eu vou me unir a essa pessoa, porque eu tenho uma aliança com esse homem, eu tenho uma aliança com a minha esposa, e nós vamos fazer tudo juntos, nós vamos chorar junto, mas a gente vai rir junto, a gente vai comer miojo, por causa que não tem dinheiro, juntos. E o Senhor tá no meio, né? O Espírito Santo tá conosco, ele é o cordão de 3 dobras, que não se parte facilmente, né? Então, entendeu? Então, passar por isso é fácil? Não é, gente. Eu já passei por isso algumas vezes com meu marido, situações muito difíceis, mas juntos. Erramos, amém, erramos, nos precipitamos nisso, não tem aquela coisa, sabe, daquele desenho, que vocês são jovens, né, eu sou mais velha, mas tinha um desenho na minha época que era das motinhos, e as motinhas falavam assim, eu não disse, um fazia um negócio errado, aí eu ficava uma motinha que era menorzinha, ficava assim, eu não disse, né, não é isso, o casamento e Deus deixa a gente passar essas situações de dificuldade financeira para unir o casal, não para separar. O mundo separa. O mundo, não presta. Eu fui num culto de casais sexta-feira, né? Que foi tal do Dia dos Namorados lá. E o pastor pregou uma coisa e falou que a mulher era viciada em compra. Eles cuidam de casais, né? Não era da minha igreja, era de outra igreja convidada. E a mulher era viciada em compra. Mas viciada mesmo. Viciada de falir. Assim, trabalhava, ganhava muito dinheiro, ganhava muito bem. E o marido super certinho, controlado. Só que tinha um problema. Existiam contas diferentes, né? Meu salário, seu salário. O que eu compro você não fica sabendo. Não existia uma transparência. E o que aconteceu? Ela quebrou. Sabe o que esse homem fez? Esse homem não separou. Falou, nós vamos pagar os credores juntos e o casamento foi curado, porque ela tinha um problema, ela já tinha um problema de autoestima, não sei, queria suprir isso com compras, né? E ele não a abandonou, e isso é aliança. É isso que Deus quer de nós. Nosso casamento não é um contrato. Quer dizer, não deu certo, eu fui responsável, então eu vou chutar. Não. Casamento, diante do que é o entendimento bíblico de casamento, isso não é casamento, isso é contrato. Contrato quebrou, falhou comigo, eu te chuto. Não serve mais, não serve, não presta. Entendeu? Então, passar de eu sei porque eu já passei. Então, eu tô falando do que eu vivi, né? Mas passar junto, isso fortalece, isso cura, né? Vocês, certamente, a gente passa a ter um outro tipo de relacionamento mais profundo, né? Porque você tem que liberar o perdão, né? Mas tem que andar em unidade e para viver isso. Muita coisa, né? Deus vai trabalhando, né? E é isso. Então é importantíssimo. Eu fico muito feliz, né? Porque esse é o caminho da mudança. Esse é o caminho da mudança, é a unidade, tá? Então, para quem quer indicação de livros sobre finanças, principalmente finanças bíblicas, tem lá no meu Telegram. Se vocês entrarem aí na minha bio, tem lá o Linktree, aquela uma paginazinha preta assim, vai ter um aviãozinho, que aquele é o símbolo do Linktree. Lá no meu grupo tem uma indicação lá, vários livros que vocês podem ler sobre finanças bíblicas, tá? Esse livro não é um livro de finanças bíblicas, mas Dave Ramsey é crente, né? E ele fala muito embasado na palavra, tá? De vez ou outra que eu partilho um versículo que ele fala, tá bom? Então, primeiro obstáculo, então, não sei nada sobre as finanças, vou aprender. Estar aqui reflete isso, tá? Então, tem uma virtude da intelectualidade, do aprendizado, que é a virtude da humildade. Então, a partir do momento que você é humilde, reconhece que você não sabe, mas que você precisa aprender, e você se submete, né, a aprender,
você vai aprender. Porque a gente precisa de humildade para reconhecer. Não sei, não tem problema nenhum saber, não saber, né? Ninguém nasceu sabendo, mas eu vou aprender, tá? E é um processo, não é assim, né? Fazer um orçamento também, a Eclésia tá fazendo aqui, partilhou, eu completei 13 meses de orçamento, fazendo orçamento. Mas quantos anos eu levei, né? E eu vejo assim, foi fundamental para ajudar no negócio do meu marido, foi fundamental eu tomar frente do orçamento da nossa casa. Por quê? Porque a nossa casa era um dreno no nosso negócio, quando eu não controlava o orçamento. Então saía dinheiro do nosso negócio para a nossa casa, e são coisas diferentes. Ele cuida do negócio do nosso negócio. Eu cuido do orçamento da nossa casa. E Eduardo é muito bom em orçamento. Ele cuida muito bem do orçamento do nosso negócio. Eu cuido do orçamento da nossa casa. E ele confia em mim. E eu confio nele. Por quê? Porque é tudo transparente, é tudo aberto. Se ele quiser pegar meu celular, abrir o aplicativo do financeiro lá, ele pode abrir, ele vai olhar as contas, não tem segredo. Tá? Isso também é muito importante, né? Os guarda-reios. Eu já falei disso. É porque, gente, é tudo interligado, tá? Mas, por exemplo, quando a gente fala de... Antigamente, né? Que as mulheres... A gente assiste filme da Jane Austen, Orgulho e Preconceito, lê livros, né? Tinha todo um código de conduta das mulheres, né? As mulheres iam pro baile, estão lá no Orgulho e Preconceito, pra quem não leu o livro, assistiu o filme, que o Darcy não convida a Lizzie para dançar. Aquilo era uma afronta, porque ele deveria, como um cavalheiro, ver uma menina que não foi convidada para dançar, ir lá e olha, você quer? Vamos dançar, né? Vou tomar você para essa dança, uma educação. Então tinha todo um código de conduta, não é? Então, o código de conduta hoje que eu vejo como uma segurança é o acesso à verdade das coisas, né? Então, acesso ao celular, acesso às contas, tem que ter. Porque senão é nesses deslizes que vem, né, o engano da gente gastar o que não é para gastar. E o orçamento é uma forma também de ter essa transparência, porque vocês só vão comprar aquilo que está no orçamento. Certo? Tudo bem? Então a gente vai falar só sobre 2 obstáculos hoje. Então, primeiro, eu não sei nada sobre finanças, mas vou aprender. Segundo obstáculo é a aprovação dos outros. Os outros não sabem fazer contas. O que destrói nossos orçamentos é comprarmos lixo que não conseguimos pagar para parecermos ricos para os outros. Gente, ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Ninguém. Ninguém sabe como que tá sendo difícil para pagar, né? Então, às vezes, para a gente se enquadrar dentro de um grupo, a gente tem que se adequar. Vai todo mundo da igreja no restaurante tal. Mas eu tô apertada, eu não vou. Eu vou falar não. Por quê? Porque eu não tenho condição. Eu tô vendo todo mundo lá no sushi gastar sei lá quantos reais. Eu não vou. Eu não tenho esse dinheiro, eu não vou. Desculpa. E o amigo de verdade, ele vai querer fazer outras coisas. Ele vai te chamar na casa dele, vai te receber, porque ele quer estar com você. Você entende? Então a gente não tem que se adequar à realidade do outro. A gente tem que amar a nossa vida, a nossa casa, é a prioridade, tá? Se você deseja ser rico, nem falo rico aqui, né? É o linguajar que eu uso no livro, mas você quer ser próspero, deve estudar os hábitos dos ricos. Então, você quer ser uma pessoa próspera, a gente tem que estudar quem é próspero, né? O que eles fazem, essas pessoas? Como eles vivem? Aí ele dá a indicação de um livro aqui que chama O Milionário Mora ao Lado. Eu nunca li esse livro, tá? Mas ele fala aqui que um milionário mora numa casa de classe média, anda num carro quitado de 2 anos,
e compra jeans no Walmart. A gente já falou aqui sobre algumas coisas, né? Sobre essa questão de roupa, né? E como é difícil, gente. Vai ter promoção da Zara. Eu entrei no aplicativo da Zara para olhar. Né? Eu queria comprar um blazer, eu não tenho nenhum blazer. Tenho um casaco, mas blazer eu não tenho. E eu queria comprar um blazer. Aí até comentei com o Eduardo, eu falei, não, tudo bem, vai ver. Tinha condição de comprar. Tudo poliéster. Caro. Não vou comprar. Aí eu tô até pensando em procurar no Enjoei lá, um de veludo cotelê. Vou fuçar, vou ver se eu acho. Depois manda, né? Pede, serviu, mando pra lavanderia e tá ok. Sabe? Eu vou ficar comprando poliéster, vai tomar banho, né? Entendeu, gente? Então, não é sobre quanto custou, é bom. Foi barato? Foi um preço justo? É de boa qualidade? Não é? Às vezes você compra uma camiseta, às vezes na C&A, na Riachuelo tem algodão Pima, que é peruano, um dos melhores algodões que tem. Não é caro. Sabe? Então é saber comprar e não ser vítima, né? O mundo quer que a gente seja vítima. O mundo quer que a gente siga o rumo dele para nos escravizar, para deixar a gente perturbado, porque a gente tem paz financeira, não consegue dormir, porque tem dívida. Certo? E aí, ó, tem o caso do Bob e da Sarah. Eu vou ler aqui para vocês, que está na página 108, que eu achei interessante, eu vou ler. 108. Então, conta o caso aqui de um casal. Aí ele fala aqui, ó. Bob e Sarah ganham $93 mil por ano há 7 anos. É um excelente salário, tá? O que eles têm para mostrar? Uma casa de $400 mil, pela qual ainda devem 390, incluindo o empréstimo usado para mobiliá-la. Quer dizer, eles fizeram empréstimo, compraram a casa financiada, né? Hipoteca, e ainda fizeram um empréstimo para mobiliar. Eles têm 2 carros arrendados de 30 mil e 52 mil em dívidas de cartões de crédito, mas viajaram muito e vestiram as roupas da última moda. Os 25 mil que pegaram empréstimo estudantil há 10 anos, na época da faculdade, ainda estão pendentes porque eles não têm dinheiro. Do saldo positivo, eles têm 2 mil em economias e 18 mil em seu fundo de aposentadoria. Essas pessoas têm um patrimônio líquido negativo. Eles não têm nada, gente. Eles não têm casa, não têm carro, não têm nada. Mas estão com boa aparência. Se vestem muito bem. Com certeza frequentam excelentes restaurantes, né? Andam de carrão que não é deles, porque é financiado. E moram numa casa que eles não têm condição de manter. Tá? Estão quebrados, gente. É só aparência. Só parece. Tá? E tem muita gente assim, tá? Eles estão falidos. Quando se compra uma grande quantidade de coisas sem dinheiro e se faz muitas dívidas, você é uma farsa financeira. Quando a gente faz isso, então a gente entra dentro desse esquema de parecer, a gente vira uma farsa. Não queira a admiração dos outros. Aí ele conta o caso de uma moça que tinha uma tradição familiar. Ela era casada, tinha seus filhos. Só que seu pai, sua mãe, suas irmãs tinham uma tradição de fim de ano, ou era no Thanksgiving, ou Ação de Graças, a todo mundo comprar presente para todo mundo e caro. Ela fazia isso para agradar o pai, a mãe, o pai, a mãe, as irmãs. Só que ela não tinha condição. Aí ela ficava pendurada um tempão no ano, pagando dívida de presente para os outros, para uma tradição dos outros. Ela começou a ler o livro, entendeu isso e falou: chega, eu não tenho que agradar os outros. Eu tenho que. Aí não deu presente para ninguém naquele ano. Ai, ficaram todo magoadinhos. Problema da pessoa. Mas ela não ia se enfiar mais em. Ela já estava endividada.
Então, gente, ela se endividava a sua família para agradar parente. Não, não. Aí ele dá um versículo aqui, ó. Verdadeiramente, a piedade é um grande fruto de lucro, tornando-os contentes com o que basta para viver. Sabe, 1 Timóteo 6,6. Sabe o que é essa piedade? Essa piedade é a nossa devoção ao Senhor. Entender que a nossa vida é dele, tudo é para ele, por ele. E essa é a nossa fonte de lucro. Isso nos torna contentes com aquilo que a gente tem para viver. Tem até um versículo em Provérbios, tá no meu, eu tirei a folha aqui no meu calendário, mas é um Provérbios que fala assim: dá-nos a nossa porção acostumada, dá-nos prosperidade, né? Que o David está falando sobre ficar rico, mas não é isso, é a prosperidade do Senhor. Você ter condição de ter uma boa vida, se alimentar bem, ter uma boa educação para os seus filhos, ter paz, ter um seu lazer, descansar. É a porção acostumada, é a prosperidade que vem do Senhor, é isso que a gente tem que buscar. Só que isso está no Senhor. E aí, quando o Senhor está dentro das nossas finanças, não tem como ser diferente disso, gente. Só que você anda contra a maré. Você não anda conforme o mundo anda, você passa de doido. Você passa de uma pessoa estranha. Mas por quê? Porque você não saiu da manada, você não pensa mais como todo mundo pensa. Mas você tem uma mente moldada, transformada, é o metanoia de Deus, o Espírito Santo na nossa mente, que transforma a nossa mente pela verdade, né? Entendeu? Então, o Dave, eu já falei isso em outras aulas, o Dave era apaixonado por carro e ele tinha um Jaguar e estava falido. E andava com o Jaguar soltando aquela fumaça, porque não dava manutenção no carro. Ele era conversível, tinha aquela capa e a capa ficava subindo, assim, passava vergonha, né? E aí ele tomou essa atitude de mudar, de não ser mais escravo do dinheiro, né? E ter uma direção bíblica, né, de como lidar com o dinheiro. Aí o que aconteceu? Ele saiu daquela dívida, começou a cuidar das finanças e o carro não era mais aquele Deus no coração dele. Ele não precisava ter um carro para impressionar mais ninguém, né? E aí, por causa disso, um dia apareceu um amigo dele que vendia carro usado, mas que tinha lá chegado um Jaguar de novo e ele tinha condição de ter aquele carro, condição financeira, condição emocional, condição espiritual de ter aquele carro. Aquele carro não era mais um Deus no coração dele. E aí Deus o autorizou a comprar aquele carro. Mas o carro tinha um lugar dele. Não era mais aquele Deus, entende? Então Deus também não é um carrasco que fala, não vai ter mais nada, toda essa vaidade, não é isso, né? Naquele outro livro que fala sobre mordomia, fala do ascetismo, né? O ascetismo é a gente sair do mundo, né? Igual tinha antigamente nos monges, né? Que não viviam mais em sociedade, não é isso. Ah, não, eu não posso mais me vestir bem, eu não posso gostar de coisa boa, ah, eu não posso pensar comer num restaurante bom, não é isso. Não é pecado. Só que isso não pode ser um Deus, né? Porque Deus, gente, o Espírito Santo é ciumento. Ele tem ciúmes de nós. Se tem uma coisa que ocupa o lugar de Deus na nossa vida, Deus vai tirar. Ele ama a gente. Ele quer ter comunhão conosco, relacionamento, ele vai tirar. Tá? Deus não divide o trono dele com ninguém. O David idolatrava carro. Então, Deus teve que fazer todo esse caminho com ele para ele aprender. E aí, quando ele estava pronto, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, aí ele pode ter um Jaguar de novo, sem problema, tá? Paramos de querer a aprovação dos outros porque eles estão falidos. Às vezes você vê a pessoa andando de carrão parcelado. Às vezes você vê a pessoa andando muito bem vestida, parcelado 10 vezes. Tá?
Então é isso. Saibam, essa não é uma jornada simples. Se prepare e tire os obstáculos. Então, quais são os obstáculos? O primeiro, eu não sei lidar com finanças, mas vou aprender. Se dispor a isso. E 2, não se importar com a opinião dos outros. Não querer agradar os outros, ser reconhecido pelos outros. Tem que ser reconhecido pelo Senhor. E pela sua família, né? Nem parente, família mesmo. Seu marido, sua esposa e seus filhos. Tá bom? Hoje é isso. Nossa lição 5. Alguém tem alguma pergunta? Como estão as coisas? Tá tudo bem? Tá caminhando? Quem tá aqui? Só tá tu, Eclésia. Tá tudo bem, né, minha irmã? Continua firme aí. Vai dar tudo certo. Deus é bom demais. Acho que é isso então, né? Ninguém tem pergunta, então eu vou encerrar. A gente tem essa playlist aqui. Caso tenha alguma dúvida, pode colocar alguma pergunta no vídeo. Lá no YouTube também tá entrando. O nome do canal é Finanças Bíblicas. Também tem o botão aí no meu Linktree. Primeiro botão tá Finanças Bíblicas. Só entra lá, tá bom? E é isso aí. Vamos em rumo à transformação total do nosso dinheiro, tá certo? Então é isso. Aqui, ó. A cada dia eu fico mais impressionado com o que Deus está fazendo, está me fazendo conhecer. Maravilha, glória a Deus. Amém. Amém, Clésia. Deus abençoe vocês. Fica firme, minha irmã. É devagarinho, mas é consistente. Isso só vai fortalecer vocês. Eu sou testemunha viva disso. Só fortalece a vida de vocês como casal. Vocês vão contar testemunho. Amém? Eu creio que até o fim do livro, vocês já vão ter testemunho para contar. Tá bom? Essa é a minha oração. Então tá. Um beijo, fica com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser, capítulo 6. Tá bom? Beijo. Fica com Deus. Manda um abraço pro Adilson. Não repara na perimenopausa. Beijo, fica com Deus. Tchau.